Fala galera, muito boa tarde. Meu nome é Marcos Paulo e falo aqui do estado do Ceará, município de Itapoca, país Brasil. Estou aqui falando diretamente do meu quarto, que é da minha humilde residência. Passei alguns dias aí sem gravar vídeo, gente, porque realmente o meu dia é um pouco corrido. Eu sou bolsista família, então daí vocês tiram. Meu dia é muito corrido. Tô brincando. Questões mesmo de tarefa de casa, gente. Então, às vezes dá tempo de gravar, às vezes não dá, mas eu entendo que é importante que a gente fale sobre um assunto todo dia. Galera, é o seguinte, eu tenho 10 minutos para falar com vocês, certo? Esse é o tempo que o YouTube ainda me permite postar vídeos. Galera, é o seguinte, hoje o assunto é sobre o caso Marcelo e eu trago algumas lições. Marcelo, jogador do Fluminense, quer dizer, ex-jogador do Fluminense, que teve uma treta aí com o técnico Mano Menezes no último final de semana aí, no jogo contra o Grêmio. E eu trago algumas lições dessa situação para as nossas vidas. Gente, a primeira coisa que eu quero falar dessas lições, certo? Fator número 1 é se vocês já ouviram falar sobre o complexo vira-lata? Bom, o que é o complexo vira-lata? Galera, é o seguinte, o Marcelo, ele é uma dessas pessoas que, assim como a grande maioria dos jogadores de futebol, nasceram na periferia, não tiveram grandes oportunidades, e a oportunidade que teve foi através do esporte, através de futebol, para ele ser e ter o que ele tem hoje. E o Marcelo, ele, como jogador, como atleta, ele é idolatrado no Brasil. Nós brasileiros temos essa capacidade de idolatrar personalidades, sejam eles do esporte, sejam eles da política, sejam eles do mundo artístico. Nós temos essa tendência, uma tendência maligna, de idolatrar as pessoas. E o Marcelo, ele é uma dessas personalidades. Mas por quê? Vamos lá. O Marcelo, ele saiu do Brasil, foi revelado pelo Fluminense e foi comprado pelo Real Madrid. Chegou lá no Real Madrid, ele teve muita notoriedade após a saída do Roberto Carlos. E justamente o Marcelo foi contratado para ser o substituto do Roberto Carlos. Florentino Pérez, junto com todo o administrativo do Real Madrid, a inteligência de captação de atletas, identificou que aquele atleta aqui no Brasil, revelado pelo Fluminense, ia ser um grande nome para substituir o Roberto Carlos lá no Real Madrid. E eles acertaram. E o Marcelo lá, ele realmente jogou muita bola, ganhou tudo. Ele colocou o Real Madrid também em ênfase aqui no Brasil. Galera, lá nos anos passados, lá na época em 2013, por aí, ninguém queria saber de futebol europeu aqui no Brasil. Mas através de um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, que brilhou no Barcelona, naquela época, no ano de 2003, quando ele foi contratado pelo Barcelona. Ronaldinho Gaúcho, ele, pela a maneira de jogar bola, pela maestria dele, que o cara era um gênio, fazer grandes coisas com a bola, nós brasileiros começamos a assistir e a procurar saber do futebol europeu. E aí é onde entra algo que eu chamo o eurocentrismo, que é a Europa entra no centro das atenções em termos de futebol. A partir desses anos aí, 2003, 2004, 2005. Foi que nós brasileiros, eu pelo menos antes disso, eu não sabia nem o que era Champions League. Depois do Ronaldinho Gaúcho, depois da Copa ali de 2002 para 2003, foi que eu comecei a entender e a saber o que era Champions League.
Então o Marcelo chegou também mais ou menos aí nesse período no Real Madrid. E ele foi se destacando até que hoje, em 2024, ele é idolatrado aqui no Brasil, né? Enfim, isso é o complexo vira-lata. O cara que sai do nada, sai do nada, sai da rua, sai da periferia, vem para um canto onde ele se destaca e vira uma personalidade. Fator número 2 é que, vamos lá, aonde realmente importa. A seleção brasileira, o Marcelo, ele não fez nada. Nada. Me lembro que na final das Olimpíadas de Londres, ele era um dos caras lá. E ele jogou muito mal. Onde eu lembro do Marcelo na seleção brasileira, no 7-1 da Alemanha, naquela seleção, onde a Copa foi aqui no Brasil. E no Mundial da Bélgica em 2018 também, que, né, viemos e convenhamos, ele também não teve um destaque, a seleção. E, enfim, aonde realmente importa, o Marcelo, ele não fez nada, que foi a sua casa na seleção brasileira. Brilhou muito no Real, ganhou tudo pelo Real, mas enfim, aonde realmente importa, a seleção brasileira, o Marcelo, ele não conseguiu ter um nome de destaque, não teve, né? Mas como ele é um cara que ele tem mídia, que ele tem know-how, é um cara que é bem assessorado, o nome dele sempre se destacava na mídia. Mas se nós formos analisarmos, lembrar do Marcelo na seleção como lembramos de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Romário, Bebeto, Dunga, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, quem mais vem aqui na minha mente? Kaká, ninguém lembra, porque foi um cara que nunca se destacou na seleção brasileira. Tafarel, enfim, dentre muitos outros. E o terceiro ponto é o efeito Toni Kroos. Ou seja, por que eu falo efeito Toni Kroos? Esse ponto, ele está lá no livro de 48 Leis do Poder, certo? Se eu não me engano, 47ª lei, que fala sobre não ultrapasse a meta estabelecida na vitória. Aprenda a parar. O Marcelo era para ter parado, certo? Em 2022, que foi o último ano de contrato dele lá no Real Madrid, né? Os últimos 2 anos o Marcelo no Real Madrid, ele jogou muito pouco mesmo. O Ancelotti já sabia disso, o Mendy já jogava mais do que ele, Camavinga também, às vezes, de lateral esquerdo, também jogava mais do que ele, né? Ele não estava já mais no mesmo nível dos caras. Então, digamos que os últimos 2 anos do Marcelo no Real Madrid foi realmente assim, né? Ganhou títulos, claro que o Real um baita de um time, mas não jogou quase nada. E, né, em 2022, que eles ganharam a Champions, o Marcelo era para ter parado ali. Aí foi pro Olympiacos, não jogou nada lá, e veio pro Fluminense. E aí no Fluminense teve esse caso agora. No Fluminense assim, gente, na minha opinião, Marcelo não foi destaque da conquista da Libertadores do Fluminense. Não. Teve muitos outros jogadores que se destacaram mais do que ele. O Marcelo, ele era para ter chegado no Fluminense para ser aquele cara, o cara do time, o cara que com um know-how grande, o cara vencedor, o cara que fosse ser inspiração para jogadores mais jovens, né? Um cara que era para encerrar sua carreira ali no clube e continuar trabalhando no clube como diretor de futebol, como, não sei, né? Mas enfim, o que aconteceu no último jogo do Fluminense e Grêmio, aquela atitude do Marcelo, né, apagou muito do brilho dele no que ele fez na vida dele futebolística como atleta, né? Claro que ele fez muita coisa, mas hoje no Fluminense ele vai ser mais lembrado por essa atitude do que as conquistas do Fluminense, certo?
as conquistas do Fluminense.